Quando eu paro para pensar no tanto de experiência profissional que eu já tive na vida, é uma loucura explicar isso para as pessoas. Principalmente agora que eu sou consultora de carreiras e ajudo tanta gente. Isso por muito tempo foi motivo de insegurança da minha parte, de ter vivido ali, de ter tido tantas experiências diferentes. Eu sempre fui uma pessoa que nunca tive medo de tentar, nunca tive medo. Eu sempre, claro, a insegurança bateu muitas vezes, mas assim, eu nunca tive medo de ir atrás das coisas que eu queria, de dar um basta quando eu sentia que, cara, aquilo ali não era pra mim. Eu acho que isso me permitiu ter uma carreira muito diferente de muitas pessoas. Vou contar pra vocês hoje um pouquinho da minha história e contar pra vocês porque é tão importante a gente amadurecer, profissionalmente inclusive. Eu sou a Renata, sou consultora de carreiras. Aqui no canal eu falo sobre carreiras, sobre saúde mental, direcionamento profissional. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e vamos lá. Eu comecei há 10 anos atrás. 10 anos atrás eu comecei a cursar logística. É uma área que não tem nada a ver comigo, né? Mas eu queria porque queria fazer faculdade, queria orgulhar os meus pais. E eu não me arrependo disso. É um motivo de orgulho para mim, inclusive. Sempre tive isso em mim, de tentar, de ir atrás. Quando eu era mais nova, era muito impossível, eu confesso. Não pensava muito assim, ai, e se? Não, eu já tentava. Isso é uma coisa boa no fim das contas, porque sempre me permitiu ter experiências diferentes, ter experiências boas. E já tive medo de não conseguir muitas vezes, mas eu nunca deixei isso me dominar. Eu acho que isso ajuda com que a gente pense, caramba, o máximo que eu vou ter um não, o máximo que eu vou ter uma decepção. Claro, a gente, né, às vezes cria traumas e afins, e é difícil quando isso acontece. Mas eu acho que isso, a gente tentar permite a gente viver muita coisa que a gente acaba não vivendo com medo. Ai, mas e se, o que vão pensar? As pessoas nem estão ligando pra gente. As pessoas falam da nossa vida quando a gente permite que elas falem. E se elas falam, o problema é delas, né? Deixa as pessoas falarem. Trabalhei na área, não me identifiquei, cheguei a terminar a faculdade. E aí fui tentando outras áreas diferentes. Já fui da área comercial, já fui maquiadora, já fiz design de sobrancelhas, já trabalhei com e-commerce, já trabalhei com vendas, fui supervisora na área comercial, já trabalhei com um monte de coisa. E por muito tempo eu sentia que a minha carreira era menos importante do que as das outras pessoas, porque eu achava que eu estava perdida por ficar tentando, tentando, tentando e não conseguir me identificar com nenhuma área. Só que com o tempo, né, com o passar do tempo, claro, eu fui achando as áreas que eu me identificava mais, acabou que eu me identifiquei mais em recursos humanos, que foi a pós que eu fiz, e aí me aprofundei em psicologia positiva, psicologia do trabalho, enfim. Mas eu vi que quando eu virei supervisora e quando eu comecei a estudar ali recursos humanos, eu vi que eu gostava de pessoas, eu só não sabia por onde que eu ia começar, como que eu ia trabalhar nisso. E aí eu acabei indo, né, para recursos humanos e depois comecei a trabalhar como consultora, que é o que eu faço hoje. Mas assim, o que eu quero dizer com a minha história, né, contada aqui para vocês, que às vezes a gente fica com medo de tentar, medo de decepcionar as pessoas que a gente gosta, as pessoas que investem na gente, por exemplo, os nossos pais, os nossos familiares, né, as pessoas mais próximas. E a gente não precisa ter medo. As pessoas que amam a gente de verdade apoiam a gente. Claro, elas vão aconselhar, elas vão falar o que é melhor, mas assim, no fundo a gente sempre sabe o que a gente quer fazer. Ou a gente vai descobrindo, ou a gente, né, tem uma intuição ali que é muito forte. Cometer erros, né? A gente é humano, mas assim, quando a gente comete erros e com o tempo, quando o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente entende que aquilo ali foi necessário para a gente ser quem a gente é hoje, né? Acho que a diferença é a gente aprender com os nossos erros, aprender com as nossas atitudes precipitadas, com as experiências que a gente tem e a gente pensar, cara, beleza, eu já passei por isso. Essa situação veio à tona de novo. O que que eu vou fazer de diferente dessa vez? O que que eu aprendi com isso? Né? Não adianta também a gente ficar errando, 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 né? Cometendo os mesmos erros e sem aprender, né? Então a gente acaba não evoluindo. E quando a gente corrige aquilo ali, meio que daqui para frente, né, no futuro, a gente amadurece, é aí que a gente amadurece. Então, sem erros, sem arrependimentos, às vezes a gente fica pensando assim, ah, eu vou viver sem arrependimentos. Acontece da gente se arrepender, gente, das coisas que a gente faz, das atitudes que a gente tem, das coisas que a gente fala para as pessoas.
isso no ambiente de trabalho ou fora dele, mas o que torna a gente mais maduro, o que torna a gente mais experiente, é entender que isso faz parte de um todo, e o todo tá vindo lá na frente ainda, a gente nem imagina o que vai acontecer. Mas assim, as experiências, as vivências que a gente tem tornam a pessoa que a gente é hoje. E isso na carreira não é diferente. A nossa carreira é formada por experiências que a gente tem, não por uma experiência dentro de uma empresa. A não ser que você tenha experiência, por exemplo, eu tenho 10 anos na minha primeira empresa. Aí beleza, né? Mas assim, você não tem que ficar pensando que, cara, a empresa, eu vou ficar para sempre nessa empresa, porque um dia você pode ser desligado, você pode ser o melhor funcionário do mundo e acontecer de você ser desligado, acontece. Então, se você não está preparado, quando você é desligado, seu mundo acaba. Seu mundo, você vai fazer o que da vida? Então, a gente tem que se preparar minimamente para encarar o mercado, para encarar a vida. Quando a gente tem mais consciência disso, é que a gente tem aquele start de, olha, eu, por exemplo, o currículo. Eu não preciso atualizar meu currículo só quando eu saio de uma empresa, só quando estou procurando emprego. Eu tenho que atualizar sempre. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã uma empresa pode chamar você, amanhã você pode ter uma oportunidade dentro da empresa que você já atua, e até você atualizar, até você lembrar o que você aprendeu de novo nessa empresa, vem outro e toma o seu lugar. O mercado de trabalho funciona desse jeito. Tente se preparar, amadureça isso em você, se você se sente perdido nesse momento, porque é importante amadurecer profissionalmente e vai fazer muita diferença na sua vida, vai por mim. Olhar o passado com outros olhos, olhar as suas experiências com outros olhos, vai fazer com que você pense, cara, beleza, eu passei por isso, né? Eu fiz aquilo, eu não fiz aquilo, mas o que que eu vou fazer hoje com isso? E aí vem o start do que você pode fazer daqui em diante.